Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre a geosfera, a camada interna da Terra, a superfície esquemática da estrutura da Terra. A gente pode ver no modelo baseado na composição química das camadas ou no modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais. Ele possui um núcleo, que temos o núcleo interno, a zona de transição e o núcleo externo. A Terra, a profundidade da Terra, está a 6.000 metros, 6.378 quilômetros da superfície da Terra, a litosfera. Já na zona de transição, está a 5.120 quilômetros e a transição entre o núcleo e o manto é de 2.900 quilômetros. O núcleo externo, temos o núcleo interno, a zona de transição entre esses núcleos, entre o núcleo interno e externo, que chamamos de endosfera. Temos a mesoesfera, que é a do meio, que é a camada do meio, também podemos chamar de manto inferior, com base na sua composição química, que está a 670 quilômetros da litosfera, da camada da Terra, da superfície da Terra. E temos a zona de transição e também temos o manto superior, que chamamos de atenosfera, que está a 75 a 100 quilômetros da superfície da Terra. E por fim temos as crostas terrestres, que são divididas em oceânicas e continentais. Da superfície da litosfera, a crosta oceânica ela está mais próxima dessa superfície, que é de 6 a 12 quilômetros. Já a costa continental, lá no nível do mar, das praias, está a 25 a 70 quilômetros da superfície da Terra. A crosta, o núcleo é a parte central, as temperaturas são mais quentes que a temperatura da superfície do Sol. Ele possui níquel e ferro. Já o manto, que envolve o núcleo, provém as lavas vulcânicas que chegam à superfície da Terra quando o vulcão entra em atividade, quando ele entra em erupção. Então, o manto é a parte líquida da superfície da Terra, do interior da Terra, e o núcleo é a parte sólida. Temos a crosta, a porção superior, ela superior à litosfera, ela é a camada externa da Terra, ou seja, das terras imersas e as oceânicas. A litosfera, temos a crosta continental e a crosta, acima da litosfera temos a crosta continental e a crosta oceânica. Deriva continental, continente único, é uma teoria que fala sobre que o nosso planeta, os continentes, teria apenas um continente, que chamamos Pangeia, devido à teoria de Alfred Wegener, em 1912, a teoria da deriva continental, devido às evidências fósseis de mesossauros, que são os pequenos répteis fluvial do Carbonífero e do Mermico, que são eras geológicas, o Glossopteris, a planta fóssil da era paleozoica. Temos o Litrosaurus, um réptil parecido com um mamífero que viveu no Triássico, e Sinognathus, que é um réptil parecido com um mamífero também, que viveu no Triássico, que media 1 metro. Então, são encontrados fósseis desses seres vivos em todos esses continentes, na América do Sul, na África, na Antártida, na Índia e na Austrália. Então, por encontrar esses fósseis nesses determinados locais, o Wegener surgiu então a teoria do Wegener da deriva continental, que
todo o planeta, todos os continentes eram um único continente, a Pangeia. Formação de fósseis na litosfera. Formação de fósseis. Para que ocorra fossilização, o organismo morto deve ser rapidamente soterrado, isto é, coberto com sedimentos do solo. À medida que o tempo passa, novas camadas de sedimentos vão sendo depositadas e novos corpos podem ser fossilizados. Com a movimentação das rochas, pode haver o afloramento dos fósseis, isto é, eles podem chegar à superfície e ser encontrados. Resumidamente, ocorre a morte desse ser vivo, ocorre o soterramento por solos, por sedimentos, ocorre então a decomposição, não totalmente, para que possa ocorrer o fóssil, a fossilização, e o afloramento. E por que esse afloramento ocorre? Porque ocorre a movimentação das placas tectônicas da crosta terrestre. Por que acontece então o movimento da crosta terrestre? São terremotos, que podem acontecer abalos sísmicos, terremotos e erupções vulcânicas. Por que isso ocorre? A explicação está no núcleo interno, o núcleo externo está no núcleo. É como se ele fosse uma boca de fogão quente, super quente, e o manto fosse a água dentro de uma panela. Então, o que acontece? Acontece um movimento de convecção, que move a água quente do fundo para o topo, onde ela se esfria, move-se lentamente e afunda. Ela esquenta a água e sobe, por isso que faz esse movimento de convecção. Esfria e desce. Aquece novamente e sobe. A matéria quente do manto acende. É dessa forma que o manto se movimenta abaixo da crosta terrestre, levando as placas a se formar e divergir, se movimentar. Onde as placas convergem, uma placa esfria e arrasta sobre a placa vizinha. Ocorre também o mergulho de placas, aquece novamente e sobe. Pode surgir então fraturas, que chamamos de rift. E há 3 direções dessas placas. Possamos chamar de divergente, que é as placas que estão se separando, cada uma para o seu lado. Isso ocorre no Oceano Atlântico. Temos o limite transformante, que é o deslizamento. Essas placas elas deslizam, roçam uma pela outra. E temos o limite convergente, que é as placas que estão se chocando. A litosfera tem uma crosta oceânica, a crosta continental. E pode ocorrer o contato, a separação entre essas placas, oceânica e continental. Temos as bordas convergentes, que é o choque entre as placas. Temos as placas entre as placas continentais. Temos entre as placas oceânicas e entre a placa oceânica e continental. Cossos fossas, ou no caso aqui das placas continentais, formando cadeias de montanhas, pode ocorrer então a formação de vulcões. Já nas bordas divergentes, temos placas oceânicas, no qual que elas estão se afastando uma da outra, tanto nas placas oceânicas como entre as continentais, formando então, sendo liberada a crista, a zona de expansão. Temos 2 placas continentais ou oceânicas, que a gente pode ver as zonas de terremotos, que são essas falhas. Ocorre a transformante entre as transformantes, e essas falhas que ocorrem então a zona de terremoto. A separação das placas
as placas da África e da América do Sul, que ocorreu então o surgimento do Oceano Atlântico. Teve a subida da matéria, essas placas começou a se separar, cada uma ir para um lado, as placas da América do Sul e a da África. Aí vocês podem verificar que essa separação então acabou ocorrendo, a separação entre a América do Sul e a África, que na teoria da deriva continental, confirmando então a teoria da deriva continental, em que o nosso planeta existe apenas um continente, um único continente, e que a movimentação dessas placas tectônicas providenciou então o separamento dos continentes. Aí tem os tempos que vocês podem verificar, que inicia então a Pangeia no Permiano, há 225 milhões de anos, no Triássico, há 200 milhões de anos, no Jurássico, Cretáceo, Quaternário. E hoje em dia. A Pangeia ela tinha se dividido em 2 continentes, a Eurásia e a Gondwana, até se separar completamente como se encontra hoje. As placas convergentes, oceânicas e continentais, a gente pode ver aqui como ocorre esse processo. Chamamos de zona de subdução. Essa zona de subdução é quando ocorre o mergulho de uma placa, essas placas convergentes. As placas oceânicas a gente pode encontrar no planeta. Temos aqui a placa de Filipinas, a placa de Nazca, placa da Antártida, temos a placa da Austrália, a placa indiana, a placa arábica, e temos as placas continentais da Eurásia, da Austrália, temos da placa africana, indiana, temos a placa da América do Sul e a placa da norte-americana, placa caribiana. Não, a placa caribiana é placa oceânica. E os movimentos de placas tectônicas. Vocês podem observar que na placa americana e a do Equador temos placa Pacífico. Ocorre então, temos processos de convergente e de transformante. Temos entre a placa australiana e a placa do Pacífico, temos o movimento de convergente ou divergente mais inferior. Entre a placa de Nazca e a placa do Pacífico, temos um movimento de divergente. Entre a placa de Nazca e a placa da América do Sul, temos um processo de convergência. E entre a placa do Sul e a placa da África, temos o processo de divergência. Na da Arábica e a placa da África, temos um processo também de divergência. E aqui entre a placa indiana e da África, também um processo de divergência. Entre a placa aurásica e a placa indiana, temos o processo de convergência. Convergência quer dizer que pode formar cadeias de montanhas. Já entre as divergentes, formação de fossa. Quando uma placa oceânica encontra uma placa continental, a placa oceânica entra em subducção, que é o mergulho da placa, e um cinturão de montanhas vulcânicas é formado então na margem dessa placa, como ocorre na placa Nazca, entre a placa de Nazca continental e a placa sul-americana, a placa
placa de Nazca, que é oceânica, e a placa sul-americana, que é a placa continental. Então, o choque, que é um movimento de limite convergente, acaba formando então essas cadeias de montanha que chamam a Cordilheira dos Andes. E a do continente, do Oceano Atlântico, que ocorreu aquela separação entre o continente da América do Sul e da África. Temos aqui a formação dorsal mesoatlântico, que foi o separamento da placa norte-americana da placa Eurásia e também a separação da placa da África. Temos a separação da placa norte-americana e a placa Eurásia, e mais ao sul temos a separação da placa da América do Sul e a placa da África. Quando duas placas oceânicas convergem, formam uma fossa de mar profunda ou um arco de ilhas vulcânicas, que ocorre então nas ilhas japonesas, que é entre a placa eurasiana e a placa pacífica. E o extravasamento do magma presente no manto ocorre desta forma, por causa do movimento das placas tectônicas. Esse manto acaba se extravasando e sendo liberado, chamamos de lava ou magma. Temos tipos de erupções vulcânicas, que são erupções efusivas, que é a liberação de gases, a ausência de explosões, a lava é pouco viscosa, a formação extensas e escoadas. Já a erupção mista é o processo dos dois, então vamos falar sobre a erupção explosiva. Erupções explosivas, a ocorrência de nuvem ardente, a lava é extremamente viscosa, que não forma escoadas, há um fluxo piroclástico, acaba ocorrendo então a explosão, formando então essa nuvem ardente. Diferente da outra, que é a ausência de explosões, que são formação de gases, que a lava é mais viscosa. A erupção mista, então tem os gases, formação desses gases, a explosão, que é um pouco violentas, e a lava viscosa, forma escoada e pouco extensas. Os tipos de vulcões, que são forma de escudo, temos a cone de escórias, temos o vulcão submarino, temos as caldeiras ressurgentes e a estratovulcões, que são as mais famosas. Aqui temos todos os vulcões ativos, temos as setas que estão indicando a direção das placas. Os limites de placas tectônicas, pode observar que esses vulcões ativos estão a maioria das vezes estão entre esses limites de placas tectônicas, como ocorre aqui na placa de Nazca, lá na Cordilheira dos Andes, ali na Índia. Temos também ali na Oceania e no Japão, e também no litoral do norte-americano. Essa foi a aula de geosfera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.